Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e é associado com o programa Palavras da Fé, que dá continuidade quartas, quintas e sextas-feiras. É um programa evangelístico que tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Queremos agradecer aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, como também agradecer à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e a sua família. E agora eu convido você para fazermos nossos agradecimentos, todo especial ao nosso Deus, ao nosso Pai. Vamos orar, conversar com Ele, agradecendo a Ele tudo que o Senhor já fez por nós e o que Ele está fazendo neste momento, quando você está tendo esse privilégio de estar aí, nos ouvindo, e eu aqui também com saúde divina, quando nós estamos com fôlego de vida, quando nós recebemos mais um dia de vida como presente de Deus. Pai, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo Santo Espírito que vem habitar em nós. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos colaboradores. Te agradecemos pelos telespectadores, esses que têm estado conosco, ouvindo a palavra de Deus, prestigiando a Tua palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor esteja presente no seu lar, na sua família, que eles tenham vida abundante, vida vitoriosa, que a Tua palavra encontre realmente lugar em cada coração nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos ter um intervalo e voltaremos daqui a pouco com a irmã Kátia para ouvir uma palavra de Deus. A palavra que salva, que cura e que liberta. Nos aguarde e voltaremos já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Muito boa tarde, estamos iniciando mais uma palavra nesse início de noite, nesse final de tarde, sobre obediência. E vamos começar lá no livro de Jonas, capítulo 1. A palavra de Deus veio até Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive. Nínive quer dizer morada de Ninos. E prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Deus, da presença do Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, Jaspe, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele,
a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Bom, a gente vai estar falando sobre, hoje à tarde, nesse final de tarde, comecinho de noite, sobre obediência. E aqui, né, no livro de Jonas, nesse capítulo, nós lemos do versículo 1 ao 3, está nos falando da desobediência de Jonas. Nós vamos estar relatando mais sobre essa desobediência, mais sobre essa história, mas eu gostaria, né, que vocês gravassem o nome dessa cidade, Jope, né, uma cidade portuária. E aqui nesse versículo 42 está falando, né, de como Pedro ficou conhecido em toda a cidade de Jope por conta de muitos que passaram a crer no Senhor devido ao milagre que Dorcas foi ressuscitada. Então, Pedro, ele ficou muitos dias, né, no versículo 43, diz que Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles que chamava-se Simão. E numa cidade próxima, mas não tão próxima ali a Jope, havia essa cidade que se chamava Cesareia, e havia um homem lá chamado Cornélio. Ele era centurião, que ele pertencia ao regimento militar. Mas esse homem, ele era muito piedoso, ele era muito temente a Deus, e ele já estava, a palavra diz que ele estava mais ou menos há 4 dias em jejum e oração. E Deus o ouviu, a oração, e ele foi visitado por um anjo. No capítulo 10, no versículo 4, diz que ele ficou estarrecido, com os olhos fitos no anjo, e indagou: "Que é, Senhor?" E ao que o anjo lhe comunica: "Tuas orações, tuas esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar." Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou dois dos seus servos, um soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço, e, compartilhando com eles tudo quanto havia lhe passado, os enviou a Jope. Enquanto isso, lá na cidade de Jope, Pedro subiu. A palavra diz aqui que no versículo 9 diz que por volta mais ou menos do meio-dia, né, no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos a Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. No versículo 11 diz: "Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Em seguida, uma voz lhe ordenou: Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: Não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabava de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado
por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. E aqui nós conseguimos ver 2 relatos bíblicos, né? A vida de 2 homens de Deus, um no Velho Testamento, Jonas, e um no Novo Testamento, Pedro. Os 2 aparecem tomando uma decisão na cidade de Jope. Então nos leva a crer que não é o lugar, mas sim as nossas decisões e sim a nossa obediência a Deus. Os 2 tiveram instruções, receberam instruções do Senhor. Um desobedeceu e o outro obedeceu. Aqui nós temos um princípio bíblico, que é o princípio da obediência. E o que acontece que esse assunto, obediência, ele é de extrema importância para nós cristãos. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu: amarás teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, diz lá em João. Com isso, vemos que a obediência é ligada ao amor ao Senhor. Vemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, que fomos chamados à obediência por fé. Então, este assunto também de obediência está relacionado à fé. Então, está relacionado ao amor, está relacionado à fé. E bem sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos também, a palavra nos relata, que o justo viverá por fé, pela fé. Vemos que a obediência está ligada ao amor, está ligada à fé. E então, este assunto, obediência, é um assunto vital para as nossas vidas. E consideramos a adoração um assunto de extrema importância nas nossas vidas. Como cristãos, adoramos ao Senhor. Mas eu gostaria de que fôssemos lá em 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Deus com holocaustos, sacrifícios, com sincera obediência à palavra? De modo algum, a obediência é melhor que o sacrifício. Quando a gente fala em sacrifício na antiga aliança, a gente sabe que esses holocaustos eram oferecendo adoração a Deus. E nessa passagem, se você puder fazer essa leitura desde do começo do capítulo, né, do capítulo 15, você vai verificar que Saul desobedeceu a Deus, dizendo que tinha desobedecido ao Senhor, dando a ele adoração, dando a ele sacrifícios. E Samuel indaga aqui a Saul, dizendo que de modo algum, pois a obediência é melhor que o sacrifício. Então vemos que a adoração ao Senhor ela é importantíssima, mas devemos obedecer ao Senhor, senão de nada vai valer a nossa adoração. E vamos voltar lá nessa passagem de Jonas, onde, né, ele
ele desobedecendo a palavra de Deus. É importante, eu não sei se dará para ler tudo aqui, mas é importante ressaltar que esse povo, né, de Nínive, né, esse povo assírio, eles naquela época eles eram conhecidos como verdadeiros pecadores, porque eles usavam de atrocidades, eles eram extremamente cruéis nas suas matanças, né, contra as pessoas, contra os povos. Eles eram extremamente cruéis. Então, assim, parafraseando, a gente pode perceber que na vida de Jonas era como se Jonas estivesse dizendo assim: olha, esse povo tem que perecer mesmo, né? Esse povo ele tem que ser de fato aniquilado, porque é um povo muito ruim, né? Contestando o que Deus queria fazer com aquele povo, né? E Jonas, ele pagou, né? Tem aqui dizendo que ele pagou a sua passagem e entrou neste navio em Jope, em direção a Tarsis. E o que a gente pode ver, né, em relação a essa palavra, o dano que Jonas sofreu, né? Ele estava fugindo dessa obediência, ele estava fugindo do que Deus tinha dado a ele como uma missão, e ele, chegando no navio, ele foi dormir, e esse navio aconteceu uma grande tempestade, né? E aqui no versículo, então os marinheiros chegaram aqui. O capitão dirigiu-se mais um pouquinho para frente. Ele dormia profundamente. O capitão dirigiu-se, no versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Porque quando a tempestade começou, essa tempestade ela era uma tempestade progressiva, ela estava apenas aumentando, e as pessoas naquele navio, naquela embarcação, elas começaram a ficar assustadas, e vendo que iam perecer, que todo mundo ia morrer, começaram a clamar aos seus deuses, né? Cada um ao Deus que possuía. E o capitão, buscando no navio o que poderia ser feito, mas encontrou com ele dormindo, né? E aí ele indaga a Jonas, né? Como é que você pode ficar assim, né? Onde todos nós podemos vir a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé, o Senhor, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam. É interessante aqui que os homens que tinham outros deuses, né, serviam a outros deuses, adoravam a outros deuses, repreendeu, né, a Jonas. Porquanto eles disseram assim: o que é isso que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, porque ele já havia lhes contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Aqui, queridos, a gente percebe o tamanho da desobediência de Jonas. Ele chega a dizer, aqui a gente vê pela fala dele, que ele prefere morrer do que obedecer ao Senhor.
porque ele diz, olha, pode me lançar ao mar. Uma vez que ele fosse lançado ao mar, ele iria morrer, né? Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. Os homens, eles não acataram de imediato essa posição de Jonas, né? Eles tentavam remar para voltar para a terra, todavia, sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso, suplicaram a Yahvé nestes termos: o Senhor, ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, que não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. E assim agarraram a Jonas e lançaram ao mar. Ou seja, antes mesmo de lançar a Jonas no mar, eles fizeram essa oração, né? Eles reconheceram o senhorio de Deus, né? O senhorio de Deus Todo-Poderoso. Eles não queriam de forma alguma que o sangue de Jonas viesse sobre eles, né? Essa culpa. Então eles oraram e lançaram Jonas ao mar. E assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e lhe fazendo-lhe votos. Amém? E aqui a gente vê, né, essa desobediência de Jonas, o que causou, né, a essas pessoas, que custou quase que a vida deles todos, e que também não ficou por aí, porque Jonas, ele sofreu um dano. E qual foi o dano? Porque se na cabeça de Jonas ele iria ser lançado ao mar e logo morreria, não foi assim que aconteceu, né? Aí a gente vê aí um caminho da obediência, você querer obedecer, ou você obedece por bem ou você obedece por mal. No caso de Jonas, ele foi parar na barriga de um peixe, né? Onde ali ele estava sofrendo, e ele sofreu tanto, foram tantas as dores e a agonia que Jonas passou naqueles momentos, né, que ele clamou ao Senhor de dentro daquele peixe, né? E aqui ele coloca que em meu desespero chamei o Senhor e ele me respondeu do ventre do peixe. Gritei por livramento e tu, ó Senhor, ouvistes o meu clamor. Aqui ele está clamando, né? Ele pede e ele diz, né, o que ele fez, ele pede perdão ao que ele fez e diz que vai obedecer ao Senhor, né? Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 9, ele diz: eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, e que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que Yahvé, a salvação vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Queridos, imagina a agonia, porque na hora que a gente lê, né, essa passagem, a gente não, às vezes a gente lê de uma forma tão rápida que a gente não vai vendo trecho por trecho. Mas imagina, Jonas não estava, o que eu posso imaginar é que Jonas não estava solto, né, como nos desenhos animados que eu às vezes assisto, vejo, né, o personagem dentro da baleia que faz até fogo, né? A palavra não diz que é baleia, né? Diz que é um peixe, mas às vezes isso remete as pessoas a pensarem que é. Mas a palavra diz que é um peixe e ele estava em agonia. A palavra diz que ele estava em agonia, que ele estava em sofrimento, que ele estava em dor. Em meio a isso tudo, em meio a essa dor, a essa agonia, ele clamou ao Senhor.
a importância, né, queridos, de nós clamarmos a Deus. Então Jonas, ele não estava em obediência ao Senhor. Voltando aqui para Atos 10, né, quando Pedro ele seguiu aqueles homens e foi até Cornélio, levando alguns irmãos com ele. Pedro era judeu e pela lei de Moisés não se podia comer qualquer animal, né? Havia os animais que eram impuros. Então, por isso, né, a palavra diz aqui que ele reconheceu, né, que era a voz do Senhor. Aqui no Atos, no capítulo 10, versículo 14, ele diz: Pedro, porém, replicou: de maneira alguma, Senhor. Então, ele reconhecia ali que o Senhor estava falando com ele. Mas ele ficou pensando naquela visão que ele tinha tido, indagando o que poderia ser. E quando aqueles homens chegaram até ele e que ele chegou até Cornélio, ele pôde entender sobre aquela visão. O judeu também, ele não podia entrar na casa dos gentios, mas por conta da visão, por conta da obediência, né, da instrução que ele recebeu do Senhor, ele preferiu obedecer ao Senhor. Procurou colocar todos aqueles ensinamentos, né, de outrora, né, dos judeus de lado. E para surpresa, né, de Pedro, quando aquela família foi batizada, recebeu a Jesus, e nos capítulos que antecedem, né, o capítulo 11 fala de que Pedro instruiu Cornélio na palavra, falando de Jesus, falando da salvação, e aquele homem pôde receber a salvação. E não somente aquele homem, mas a casa dele foi salva. A casa de Cornélio recebeu a palavra, acolheu a palavra e também foram batizados no Espírito Santo. Foi isso que deixou assim Pedro, né, com grande alegria, né, em ter obedecido, em ter sido esse canal de bênção para a vida de Cornélio. E o que é muito interessante e que eu posso ver claramente, né, é que a obediência, né, de Pedro não trouxe peso para ele, porque quem tinha recebido a visão foi Pedro, né, sobre o lençol, né, e dentro desse lençol os animais. Quem recebeu a visão foi Pedro. Pedro foi caminhando, né, até Cornélio. Chegando lá, foi Pedro que decidiu entrar, né, para estar com Cornélio. Cornélio também, nessa mesma passagem, relata a Pedro que estava em jejum há 4 dias, que estava em oração e que tinha recebido um anjo e que tinha dado essas instruções para que ele enviassem, né, 2 mensageiros para buscá-lo, né, para buscar Pedro até ele. Então, assim, foi unindo. Então, Pedro estava tendo a convicção que estava andando em obediência, né, e a obediência, ela não traz peso. O que traz peso, o que nos tira do propósito de Deus, o que nos afasta do propósito de Deus é a desobediência. O caminho de obediência nos traz paz, nos traz alegria, nos traz conforto. E quando eu falo conforto, é um conforto no nosso coração, é uma alegria dentro de nós de podermos estar servindo ao Senhor. A alegria de Pedro. E o que é interessante que também relata nessa passagem que Pedro ainda ficou alguns dias lá, né, na casa de Cornélio, e que, assim, quando ele voltou, né, quando ele voltou para Jerusalém, quando ele voltou para casa, ele encontrou lá os judeus que já estavam sabendo da história, né, dessa ida de Pedro para a casa de Cornélio, e Cornélio era gentil. E então começou a haver como se fosse uma discussão, né, do que Pedro estava fazendo, porque Pedro, sendo judeu, não podia fazer aquele tipo de coisa. E Pedro relata para os judeus sobre tudo o que aconteceu com Cornélio,
sobre a salvação que Cornélio recebeu, sobre que não foi apenas Cornélio, mas que toda a sua família foi salva e que também a família de Cornélio, né, com o testemunho de Pedro e dos irmãos que foram com Pedro. Me parece que foram 6, eu não sei se dá tempo para eu ler, mas me parece que foram 6 irmãos com Pedro nessa viagem até a casa de Cornélio. E que eles puderam ver com os próprios olhos que Cornélio e a família receberam o batismo do Espírito Santo. Então eles puderam comprovar com esse sinal, com essa maravilha, né, que é o batismo do Espírito Santo, esse revestimento de poder que era a vontade de Deus. E o que aconteceu? Diante disso, aqui em Atos capítulo 11, versículo 18, diz que diante do que for exposto, né, ninguém apresentou mais nenhuma qualquer objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Queridos, isso nos instrui que como é bom obedecer ao Senhor. Só que para que nós obedeçamos ao Senhor, primeiro nós precisamos aceitar a Jesus, aceitar o Espírito Santo e nós fazendo morada. Precisamos estar atento à palavra, porque existem princípios e esses princípios eles têm que estar alicerçados no nosso coração. Alicerçados no nosso coração. E que as palavras do Senhor elas venham ser continuamente nas nossas vidas, né? Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz da importância de nós estarmos renovando a nossa mente com a palavra. Porque existem coisas que nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para o amadurecimento. A importância de sermos e buscarmos ser cristãos amadurecidos, para que venhamos acolher a outros que estão iniciando, né? E para que nós venhamos a ser cada vez mais obedientes à palavra. Essa obediência, queridos, ela vem com um propósito. O propósito é de nós sermos felizes, porque também a palavra nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora e ela vai brilhando, brilhando até dia perfeito. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham recebido muito dessa palavra e que estejamos juntos sempre nas segundas, nas terças, nesse programa que nasceu do coração de Deus, programa Mulheres de Fé. Passem para frente a informação desse programa. É o ID do Senhor que nós estamos fazendo. Sejamos obedientes à palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá! Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, depois de ouvirmos uma maravilhosa palavra aos nossos corações. E agora eu quero finalizar o programa já com um bloco que nós intitulamos de O Pão Diário. O Pão Diário é este pão que você está vendo aí na tela,
Este é um pão que necessitamos diariamente, mas existe um pão melhor, que foi o pão que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É esta palavra que é o pão que o Senhor disse, que nós precisamos dela diariamente. E eu vou deixar para você meditar durante esta semana alguns versículos do Salmo 75, no versículo 12 e 13, que diz o seguinte: meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Este é o nosso Deus. Então, neste dia, nesta semana, medite nesta palavra, neste Deus tão grande, que mostra os seus milagres, que nenhum outro Deus é igual ao Deus poderoso, ao Criador de todas as coisas. E o salmista nos chama a atenção para meditarmos em todas as suas obras e considerarmos todos os seus feitos. Considere os feitos que Deus já fez na sua vida. Considere a sua vida, a sua família. Considere tudo que Deus já lhe deu. E agradeça a Ele quando a tristeza quiser vir, quando as angústias quiserem o atacar. Não hesite em dizer: o meu Deus é poderoso. O meu Deus está acima de todas essas coisas. E Ele está comigo. Ele é o meu Senhor e com certeza me livrará de todas essas dificuldades. Põe as mãos para o alto e só faça agradecer o que Deus já lhe deu e o que com certeza Ele vai lhe acrescentar. Tenha uma semana abençoada e estaremos de volta na próxima semana, se Deus assim nos permitir.